BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. A área de seguros no mercado jurídico envolve atuação em questões relacionadas à contratação, regulação e disputa de apólices de seguros, abrangendo desde seguros patrimoniais e de responsabilidade civil até seguros de vida e saúde. Advogados especializados nesse setor prestam assessoria tanto às seguradoras quanto aos segurados, lidando com análise de contratos, regulação de sinistros, litígios judiciais e administrativos e cumprimento das normas estabelecidas pela SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. Trata-se de um campo dinâmico e técnico que exige profundo conhecimento jurídico, aliado à compreensão dos riscos envolvidos nas atividades empresariais e pessoais. Em um cenário de crescente complexidade regulatória e judicialização, a atuação estratégica nessa área tem se tornado cada vez mais relevante para mitigar perdas e garantir segurança jurídica às operações. Este é o tema do nosso episódio de hoje no BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos, eu sou o seu host, Gabriel Bedini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com Gustavo Amado Leon. Ele é doutorando na PUC São Paulo em Direito Internacional, professor universitário, mestre em Direito Internacional pela PUC São Paulo, pós-graduado na ENS em Gestão Jurídica de Seguros e Resseguros, LLC em Direito Empresarial no INSPER, pós-graduado em Gestão de Pessoas pela São Paulo, especialista em Governança, Compliance e Riscos pela Fundação Dom Cabral e atualmente é superintendente de sinistros na Fator Seguradora. Ele é diretor de Relações Internacionais da AIDA Brasil, palestrante e autor de diversos artigos acadêmicos e livros sobre seguros e resseguros, tendo como últimas publicações o mercado de seguros e resseguros brasileiros diante dos fatores ASG e seguro no Brasil e os resseguradores internacionais. Gustavo, seja muito bem-vindo e muito obrigado por topar nosso convite, viu? Obrigado, olá a todos, muito obrigado, Gabriel. A indicação aqui sua para o podcast, vejo uma pessoa muito especial, do Luiz, amigão nosso aí, que já foi entrevistado aqui, e eu queria agradecer aí ao Luiz por essa parceria. Gustavo, queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória para a gente, como que você foi parar na área de seguros, já que não é uma escolha tão óbvia assim. Com certeza. Obrigado ao Luiz, grande amigo. E, olha, contar um pouco de seguros tem que contar um pouco da minha história pessoal, da minha família, né? Por favor. Desde a época do meu avô, que veio da Argentina para o Brasil para trabalhar com seguros. Depois, meu pai, que trabalha com seguros há 47 anos. Legal. E eu, em Direito, quis decidir, quando estava na faculdade, fazer diplomacia, e depois, no quarto ano, querendo fazer estágio, querendo decidir ali o que eu ia fazer, meu pai falou, mas vai... Eu estava dando aula, gostava muito da vida acadêmica, como gosto até hoje. Você leu aí meu currículo, você vê que tem um cunho sempre acadêmico, nunca deixando o meu lado profissional, porque é o que eu gosto de fazer. Mas eu falava, quero deixar, depois do direito, vou estudar pedagogia. E meu pai falava, mas vai provar o direito, vai realmente exercer ali o direito na prática. E aí foi que eu cheguei no Matos Filho e comecei o meu estágio em Direito, propriamente dito, na área de seguros, com Marcelo Mansur, com a Camila Calé, com a Luciana Prado, com a Júlia Santoro, esses grandes advogados que eu comecei a minha carreira. Sensacional, cara. Então quer dizer que o seguro está na família, né, cara? Está na família e desde pequeno, sempre ouvindo sobre seguros, né? Sensacional, Gustavo. Gustavo, vamos aí, então. Queria saber como que é o dia a dia aí do pessoal que está na área de seguros, principalmente, né, na parte jurídica aí. Como que é o seu dia? Seguros, para um advogado, ele é muito amplo, né? Você pode atuar dentro de escritório de advocacia, dentro de uma seguradora, para a área de jurídica propriamente dita, quando você está no jurídico interno,
ou você pode também trabalhar como eu, agora, nesse momento da minha carreira, que estou dentro da área de sinistros, que hoje está muito focada ali também para seguradoras que trabalham com grandes riscos, que a gente chama, aqueles que têm produtos de responsabilidade civil, produtos de linhas financeiras, garantia, são produtos que precisam de um teor ali, principalmente por conta dos clausulados desses produtos por um advogado. Então, você tem um leque ali de oportunidades para você defender o segurado, para você defender a seguradora, como você bem colocou na tua apresentação inicial, desse mundo de seguros, quando você está num escritório de advocacia. Você pode também trabalhar como um assessor jurídico de corretoras, como assessor jurídico para o nosso mercado segurador, e você pode também trabalhar dentro da seguradora, para a área de sinistros ou para a área jurídica, propriamente, que a gente chama ali de corporativo, né? Cuidando dessa parte regulatória, como você colocou também aí, falando da SUSEP, propriamente dito, porque é a nossa autarquia federal, que fala mais ou menos como uma agência reguladora, ainda que não seja propriamente, mas a gente tem esse lado jurídico corporativo, jurídico contencioso, ou também essa parte de sinistro que está ali no dia a dia, a entrega para o cliente, que é o que efetivamente, quando o segurado contrata a pólice, a gente não quer que aconteça em nenhum momento, todos nós somos segurados em alguma medida, a gente, quando acontece um prejuízo, é a área de sinistros que vai entregar o atendimento ao cliente no final das contas, e tem muitos advogados que estão dentro das seguradoras ali cuidando desse momento de atendimento ao cliente, vendo se tem cobertura, não tem cobertura, e como a gente vai entregar essa pólice para o cliente, né? E aproveitando aí, você falou um pouco de seguro de responsabilidade civil, eu fiquei na curiosidade aqui, esse é um dos que mais gera aí disputa judicial de seguros, ou tem outros? Quais são eles, aproveitando aí já esse gancho? Olha, no Brasil a gente tem muito seguro que a gente chama de massificado, né? São os seguros de automóvel, seguros de vida, esses são os grandes. Eu não vou fazer aqui, trazer os dados concretos aqui, não estou com ele na mão, mas assim, o que mais se comercializa de seguros no Brasil são os que a gente chama de produtos massificados, né? O automóvel, e é o que a economia demonstra para a gente, né? O que se traz da economia também resvala aqui no seguro, né? Então, se contrata muito seguro de automóvel, o brasileiro busca sempre automóvel, né? Isso tem mudado um pouco em algumas cidades, né? Em algumas capitais, principalmente no Brasil Sudeste, principalmente Sul-Sudeste, mas ainda assim é muito forte o automóvel como um grande busca do cidadão, e aí, consequentemente, ele vai buscar a sua proteção veicular. Depois a gente tem o seguro de vida, porque também é um benefício, muitas vezes ali no seguro de vida em grupo, para as empresas, como oportunidade ali, ou como benefício que ela dá para os seus colaboradores, e também como algum outro tipo de forma que ela busca individualmente ali com as suas seguradoras, que também tem no conglomerado banco, então também tem o seguro de vida, algo importante ali como um seguro relevante. E aí depois você tem os residenciais, os corporativos, né, que a gente tem, esses outros são o que a gente chama de seguro massificado, esses a gente tem uma demanda razoável aí no contencioso, no judiciário, né, como você colocou. Essa é a grande massa, né? Quando Você fala de responsabilidade civil, a gente está falando de um terceiro, né? Eu estou causando dano a um terceiro, e isso que a pólice quer cobrir, né? Esse segurado, que caso ele cause dano a um terceiro, esse terceiro ele está protegido na pólice de seguro. Isso não é uma grande massa, mas a gente está virando um país, ao longo do tempo, se você for olhar, fazer essa análise, a gente está ficando muito parecido com alguns países do hemisfério norte, que a gente cai no shopping e a gente quer demandar ali né, logo o shopping, não demandar só judicialmente, mas demandar e falar assim, caí, não estava com a birutinha lá avisando, e a gente quer logo questionar, né, notificar o shopping porque ele não colocou o aviso. Por um lado é positivo, mas por outro lado tem uma pólice de seguro ali que o shopping ele tem que ser acionada para proteger o shopping. Então, isso é o RC, né, o Responsabilidade Civil Geral.
em todas as medidas, tanto, estou dando o exemplo do shopping, mas a gente tem isso em rodovias e em outros tipos também. Esse é o que a gente protege quando a gente está falando de danos a terceiros, né? Sensacional, Gustavo. Estava lembrando, nossa, fazia tempo que eu não lembrava desse caso, que o pessoal falava do cara que comprou um trailer, foi fazer um cafezinho e largou o trailer no automático, e aí o carro capotou e ficou bravo por conta da situação. Cara, enfim, desculpa, é que eu lembrei realmente desse caso. E, Gustavo, eu queria também aproveitar e perguntar, porque hoje os escritórios estão cada vez mais contratando também os seguros né, seguro para caso aconteça algum erro, pode acontecer. E a gente tem visto também cada vez mais. Você tem olhado isso também? Ou é mais por curiosidade mesmo? Não, com certeza, né? A gente está falando de responsabilidade civil, isso é uma forma, né? A gente falou do responsabilidade civil geral, e esse é uma das formas do responsabilidade civil, responsabilidade civil profissional, né? E um dos responsabilidade civil profissional é a responsabilidade civil profissional do advogado, né? É o que a gente chama de E&O, né? A gente traz o anglicismo aí forte também para esse tipo de produto, né? O Errors and Omissions, e para o Errors and Omissions do profissional do advogado, sim, tem bastante. O advogado, ele não só se protege muito com o E&O advogado, mas ele também acaba por uma perda de uma chance ou alguma outra situação ali que ele pode, principalmente no contencioso, ele consegue se proteger e dar um conforto também para o seu cliente quando ele não mostra a pólice, né, o que ele tem, mas ele fala, eu tenho uma pólice aqui, caso aconteça alguma coisa, vem comigo e está tudo certo, né? Os grandes escritórios têm bastante isso, principalmente por exigências de clientes internacionais e etc. Muito legal. E também, Gustavo, eu queria saber, a gente falou um pouco da SUSEP, e eu queria saber como que funciona a regulação de sinistros hoje no Brasil e qual o papel do advogado nesse processo. É apenas regulatório? Como que funciona? A gente está vivendo um momento de transição. É super legal esse bate-papo que a gente está tendo, Gabriel, um momento super oportuno, porque a gente saiu no ano passado, né, a promulgação da Lei 15.040, a lei que muda o nosso cenário de seguros, né, legislativo, a partir de 11 de dezembro de 2025, se revoga todos os artigos do Código Civil, que é o nosso arcabouço mais forte de lei de seguros, e a gente tem a Lei 15.040 entrando em vigor a partir dessa data. A regulação de sinistro está lá dentro dessa lei nova, e lá vai começar uma nova, não totalmente nova, né, um pouco novo, um pouco com resquício do que a gente já tem de modus operandi atualmente em regulamentação, mas novo no sentido legal ali na Lei 15.040. Regulação de sinistro, ela se separa, então eu vou falar um pouquinho do que é hoje. Hoje temos 30 dias para regular o sinistro a partir da data do aviso do sinistro, e isso é por regulamentação. A partir da Lei 15.040, a gente vai ter esse prazo separado do que é regulação de sinistro e do que é liquidação de sinistro. Então, vai ter um momento de dizer para o segurado o que é cobertura, está coberto ou não está coberto, 30 dias também, e depois eu vou ter um momento de apuração do prejuízo para fazer o pagamento, que também terá 30 dias, esse prazo podendo ser unificado, porque a liquidação e a regulação de sinistro, ela poderá ser consolidada, preferencialmente ela deve ser consolidada, né? Então, é isso que a gente trabalha ali. O advogado, como assessor jurídico nas regulações de sinistro, ele não é um regulador de sinistro, existe a figura do regulador, existe a figura do liquidador, e o advogado, ele trabalha como um assessor jurídico, fazendo análise dos casos do ponto de vista legal. Muito interessante, Gustavo. Aproveitando que você falou aí da Lei 15.040, e eu queria saber, na sua visão, quais vão ser os principais impactos que você está vendo aí. Se puder, você já falou alguns, se você puder aprofundar um pouco mais. Lógico. A Lei 15.040, ela muda em vários cenários, né, a nossa forma de trabalhar com seguros. A gente tem, desde o início ali da formação do contrato de seguros, a gente tem
a parte de regulação de sinistro, que as seguradoras vão ter que se adaptar ali na forma de você ter um aviso de sinistro muito claro de como o segurado vai avisar o sinistro, como ele vai ter essa conversa com o corretor para poder ter todos os documentos listados na apólice para efetivamente ter uma comunicação de sinistro. Então, aviso, manda qualquer documento, qualquer informação, mas efetivamente só vai contar comunicação de sinistro quando a gente tiver todos os documentos que estão constados ali na apólice, para contar esse prazo dos 30 dias para iniciar a cobertura, se eu vou dizer se tem cobertura ou não. Então, esse é o grande ponto ali importante. A gente está aguardando uma futura, aí um pouquinho mais de tempo, regulamentação da SUSEP para os grandes riscos, né, os sinistros mais complexos, esse é o termo que está sendo dito, para passar de 30 dias para talvez até 120 dias, né, aumentar um pouquinho para os sinistros mais complexos, que isso é o prazo máximo que pode ser colocado numa regulamentação da Superintendência de Seguros Privados. Resseguro vem aí também com um capítulo interessante na Lei 15.040, que coloca aí algumas obrigações para a resseguradora, né, que só para lembrar aí o público que o canal é super aberto e não tem pessoal só de seguros, então o ressegurador é aquele que vem aí e ele protege a seguradora, né? Então a gente tem seguradora protegendo o segurado, todos nós aqui, empresas, e a resseguradora é aquela que protege a seguradora dos riscos dela. Então, a gente vai distribuindo e pulverizando o risco cada vez que o risco vai ficando maior, ou quando a gente precisa, como seguradora, também pulverizar esse risco para poder cada vez tomar mais riscos como mercado, né? Isso é importante também comparar. E aí, a lei também traz um capítulo específico de resseguro para também colocar aí um pouco mais de obrigação para a resseguradora. E aí a gente também vai ter provavelmente algumas regulamentações ou alguma atualização da regulamentação que já tem em vigor para o ressegurador aí, vamos ver como isso vai sair. Cada vez mais importante o contrato de resseguro, está muito alinhado o ressegurador com a seguradora, porque tem que estar casado ali, aquilo que eu cubro em um resseguro, aquilo que eu cubro na seguradora, para poder estar bem alinhado o que vai ser pago para o segurado. São alguns pontos aí que eu coloquei, a gente vai ter ponto de prescrição, a gente tem prazo decadencial, que isso não tinha sido visto antes, vai ser colocado agora na lei decadência para aviso de sinistro, então, enfim, tem muito ponto controverso, discutido, mas que está na lei, a gente vai ter que, de alguma forma, cumprir ou e se adaptar ali como mercado e apresentar isso para o segurado da melhor forma possível, que, ao final das contas, é quem está consumindo nossos produtos, seja ele de grandes riscos ou produtos massificados, né? Que é do direito do consumidor. Sensacional, Gustavo. Bacana que você é professor mesmo, porque você viu a minha dúvida antes de eu perguntar, e aí já falou da diferença entre seguros e resseguros. Muito obrigado. E, cara, eu queria saber, o que você tem visto no mercado? Estão vendo com bons olhos a lei? Isso é importante também para o consumidor, não consumidor, né, mas para os segurados? Porque, para mim, eu, como leigo no assunto, né, embora eu sou advogado de formação, seguros não era uma matéria que eu via na faculdade. Então, para mim, quando você fala de comunicação, eu sempre penso de uma maneira positiva, mas como você acha que o mercado está enxergando isso? Está vendo como algo bom? Comunicação é sempre positiva, trazendo um pouco mais de transparência para a relação securitária, né, entre segurado e seguradora. Tem vários dispositivos da lei que ela traz essa obrigação entre seguradora e segurado. A questão toda é que é uma lei que a gente está aqui no dia a dia, a gente vai ser obrigado e mexe no modus operandi de muita coisa. E, às vezes, muitas leis, e a gente sabe bem, você sabe também super bem sobre isso, Gabriel, a gente está recebendo uma lei que o legislador fez, né? Então, quando a gente olha isso, fala, mas ele nunca sentou na cadeira aqui de uma seguradora, né? Ele sabe como funciona ser segurado, todos nós sabemos, mas muitas vezes não na cadeira de um segurador, de um ressegurador, muito mais difícil, e aí esse modus operandi de ser uma seguradora
de distribuir, pulverizar, pagar prêmio, fazer essa conta toda de reserva técnica, de capital segurado, isso fica um pouco mais complicado, porque essa organização toda atuarial, que também não sou aqui atuário para falar sobre isso, mas a gente está aqui dentro, a gente escuta, a gente discute, debate reuniões de mercado, reuniões de diretoria, que a gente sabe como isso tem que ser muito bem calçado, porque qualquer mexida num clausulado de produto, que a gente vai ter que fazer, em todas as seguradoras estão precisando fazer por conta da lei, você pode ter mudança no preço do seguro. Então, isso é um cuidado muito grande que todas as seguradoras vão ter que fazer e vão ter que ter, porque se aumenta o custo no meu assessor jurídico que vai regular o sinistro, que vai analisar um sinistro, o meu regulador de sinistro, que efetivamente vai regular, né, o assessor vai analisar o caso concreto, se vou ter um custo maior nas minhas despesas de salvamento, se eu vou ter tudo isso, você vai ampliando ali no custo final, vai ter o prêmio de seguro, que é efetivamente o que o segurado paga. Então, eu acho que é complexo, tem muitas discussões acontecendo, a lei ela é boa nessa parte de comunicação e transparência, mas ela tem um ponto que para mim é crucial, nessa separação que não houve entre a realidade que nós temos no mundo de seguros, que nós temos produtos de grandes riscos, e nós temos produtos massificados. Não dá para você trazer uma lei que você coloca vida, seguro de vida, né, igual a um seguro de uma barragem lá em Mariana. Eu acho que são formas muito diferentes de você contratar, de você regular um sinistro, de você ter um ressegurador protegendo lá no seguro da barragem e no seguro de vida não, por exemplo. Então, a forma toda, do início ao fim, de um massificado para um grande risco é muito diferente. E agora a lei é única para todos esses tipos de riscos, sejam um risco grande, seja um risco pequeno, seja um sinistro complexo, seja um sinistro pequenininho. E aí eu acho que isso a gente perdeu a mãozinha ali, temos algumas chances de corrigir ali numa regulamentação, mas são pequenas, e eu acho que isso aí a gente pode ter um retrabalho na hora de quando judicializar muita coisa, ou quando a gente tiver as negociações na contratação desses produtos. Muito legal, Gustavo, é bacana. Eu estou aprendendo bastante aqui com você, viu, cara? Para mim é algo muito novo, assim, embora já está faz tempo no mercado de seguros. O Gustavo, queria saber, na sua opinião, quais são os desafios assim mais comuns para a galera que atua na área de seguros, né? Para os advogados da área. Olha, desafio atualmente é a lei, a gente colocar em prática aí essa lei, seja você advogado de segurado, advogado de seguradora, seja você advogado in-house, ou você off-counsel, seja qualquer advogado que você vai atuar ali no dia a dia, a gente tem que colocar essa lei de pé, porque o nosso mercado ela vai estar baseado nela, e é uma lei super complexa, porque muda realmente, em grande medida, o nosso cenário que a gente estava acostumado e toda a jurisprudência que a gente tem construído até hoje, né? Então, eu acho que isso é um ponto importante. Mas, fora isso, obviamente, quando você vai decidir, né, para os jovens aí que estão entrando no mercado, quero trabalhar com seguros, né, não cair no mercado, quero trabalhar com seguro, tenho interesse nesse momento de buscar o seguro como o meu trabalho efetivamente no jurídico, você tem que fazer uma escolha. Se eu vou trabalhar no contencioso ou se eu vou trabalhar no consultivo. Eu acho que isso em várias áreas tem isso, eu só posso falar em seguros porque minha carreira sempre foi dentro de seguradora, desde o estágio foi dentro desse mundo de seguros que aí é o que falo, né? Eu tinha uma chefe... Você foi pensar, na verdade, desde criancinha, né? Pelo seu pai? Desde pequeno, em casa, e depois eu tinha uma chefe, a Marcela Rio, que ela falava assim, Gustavo, mas você vai ficar inseguro, você sabe disso? Eu falei, Marcelo, mas eu gosto de dar aula, eu gosto de fazer outras coisas. Ela falou, Gustavo, uma vez que pica o bichinho, você vai ficar para sempre, né? E aí ela falou, e fiquei mesmo com isso. Uma coisa que é verdade, em todas as áreas que eu acho que em seguros é igual, o contencioso e o consultivo, ele separa bastante esse mundo. Talvez no sinistro ele junte, porque a gente vê no sinistro o contencioso e o que a gente chama de regulação de sinistro quando está no extrajudicial ainda. Mas no mundo corporativo, ali jurídico, o contencioso e o consultivo se separa, e o mundo de quando você é um advogado externo, né, e um advogado in-house. Eu acho que essa separação é importante você fazer,
Se você puder provar, ótimo, né? Trabalhar um pouco num escritório, depois você ir para uma seguradora, ou para uma corretora, ou para um ressegurador, ou vice-versa, né? Trabalhar numa seguradora e depois ir para um escritório de advocacia. Mas eu acho que esse ponto separa, né? O consultivo do contencioso, o externo do interno. É importante você fazer uma decisão e seguir esse norte para você ir crescendo na sua carreira, para você ter as oportunidades que cada área, cada dinâmica ali, né, de interno, externo, consultivo ou contencioso vai te dando, porque aí você precisa aprimorar e se desenvolver e sempre, na medida do possível, academicamente você ir conciliando suas agendas para você ir crescendo e aprimorando. Sensacional, Gustavo. Gustavo, queria agradecer aqui a sua presença no BD Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem um contato deixado para o pessoal que quiser saber mais sobre seguros, conversar com você, trocar uma ideia aí, ter uma dica do que estudar, onde estudar, o espaço é seu. Com certeza. Não, quem quiser bater um papo sobre seguro, estou sempre aberto. Eu tenho meu LinkedIn, Gustavo Leon, entre em contato e a gente vai conversando. Estou sempre com aulas abertas também ali na ANS, né, Escola de Negócios e Seguros, e a gente sempre tenta promover maior quantidade e diversas aulas do que vocês tiverem maior interesse, mas o LinkedIn fica também um canal aberto ali. Pensei em uma coisa, pensei em o que a gente pode fazer diferente, eu estou sempre à disposição. Obrigado, viu, Gabriel? Obrigado, cara. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixem de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDinLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.